Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de devocionais aqui na nossa oração da noite. Quero tratar com os irmãos a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. De que lado você está? Quero começar então com Gálatas capítulo 6, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne. Conforme eu disse, hoje eu quero então iniciar esta série de reflexões aqui na nossa oração da noite a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, conforme ensinado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26. Certamente nós teremos aqui na nossa oração da noite um tempo de grandes bênçãos, principalmente de crescimento na vontade, no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, de crescimento espiritual. Como nossos estudos serão baseados na carta de Paulo aos Gálatas, nessa introdução nós precisamos então saber um pouquinho mais a respeito dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo há mais ou cerca de 2000 anos atrás, endereçada aos Gálatas. Há uma referência aqui à região da Galácia, não a uma cidade, a uma vila, a uma igreja propriamente dita, mas uma região que ficava no centro da chamada Ásia Menor, hoje o país da Turquia. E esta região fora evangelizada pelo apóstolo Paulo por ocasião da sua primeira viagem missionária por volta do ano 46 até 48 da era cristã. Dentre outros, certamente, defender a sua autoridade apostólica e o evangelho que ele pregava, esses foram os principais objetivos da carta escrita pelo apóstolo Paulo. Os Gálatas, naquela época, estavam dando ouvidos a certas heresias e se desviando da verdade do evangelho. Falsos apóstolos, especialmente judaizantes, além de misturar o preceito da fé, aliás, os preceitos da lei, a fé, como condição para a salvação e principalmente pregando que os gentios só poderiam ser salvos se primeiramente se convertesse ao judaísmo, ou em outras palavras, primeiramente se tornassem judeus. Além disso, ridicularizavam e negavam a autoridade apostólica de Paulo. Por isso disse Paulo: nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. O evangelho, conforme nós sabemos, é o próprio Senhor Jesus. É a rocha. Por isso, nós devemos estar alicerçados exclusivamente sobre a rocha, vivendo em santidade, proclamando o amor. Além de objetivar corrigir alguns desvios, Paulo procura na carta aos Gálatas falar a respeito da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Ele diz lá que Cristo nos libertou para sermos habitados pelo Espírito Santo, para andarmos conforme a vontade de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, segundo Paulo, nós somos verdadeiramente livres para amar e servir aos nossos irmãos. Por isso, nós precisamos produzir o fruto do Espírito e viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23 e 25. Contudo, como ainda nós não estamos no céu, portanto, estamos sujeitos às quedas e fracassos, ainda estamos sujeitos às fraquezas, por isso é que o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro cristão, ele precisa realmente aprender a viver neste novo estado, a viver esta verdadeira liberdade. Segundo o apóstolo Paulo ensina,
Todo cristão verdadeiro, ele foi crucificado com Cristo. E, portanto, já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. E a vida que agora ele vive no corpo, vive-a pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. É exatamente isso que Paulo ensina em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O Deus que habita em mim. Na carta, Paulo condena especificamente o legalismo e a licenciosidade e apresenta aos Gálatas a verdadeira liberdade cristã em oposição a esses extremos. Aqueles que querem levar Deus a sério, Paulo ensina que a verdadeira liberdade não tem relação nem com o legalismo e nem com a libertinagem, a licenciosidade. A liberdade para a qual fomos libertos consiste em tornar-se cativo dos ensinamentos de Cristo. É isto que significa render-se incondicionalmente ao Deus Trino. Louvado seja o Senhor. Na visão do apóstolo Paulo, quem já foi crucificado com Cristo deixou lá na cruz o seu eu, os seus desejos e vontades segundo a velha natureza. Na realidade, deixou a sua vida antiga na cruz e agora vive a vida de Jesus. É isso que Paulo, por exemplo, disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim, a exortação de Paulo é Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ou seja, temos aqui duas perguntas. Livres de quê? Livres para quê? Nós fomos libertos da culpa, nós fomos libertos da condenação eterna e do domínio do pecado. E libertos para quê? O texto diz, para a liberdade que fomos libertos. Parece que nós temos aqui uma redundância, mas na realidade, quase que ironizando, o apóstolo Paulo estava dizendo que seria ridículo se Cristo nos tivesse aberto a porta do nosso cárcere, pagando um alto preço, simplesmente para nos transferir de prisão. Por isso é que ele diz, permanecei, pois, firmes. A ideia aqui é lutar com todas as forças, como um grande soldado, contra as obras da carne, contra a volta à escravidão. A intenção do apóstolo Paulo é ensinar que os cristãos e não cristãos não são senhores. Na realidade, são servos, seja do pecado para a morte, seja da justiça para a vida em Cristo Jesus. E é isso que acontece. De que lado você está? Que Deus te abençoe e a partir de agora nós vamos estudar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe você e toda a sua casa.